Hoje trarei mais uma palestra de Neville Goddard. Compartilhando a criatividade. 10 de junho de 1968. Não há emoção maior do que participar da atividade criativa divina. Essa atividade, porém, não pode ser conquistada, pois é dada pela graça. Quando alguém proclamou: "Eu sou de Paulo e eu sou de Apolo", Paulo perguntou: "Quem é Paulo e quem é Apolo?" "Eu plantei e Apolo regou, mas Deus dá o crescimento." Uma ideia é uma semente que pode ser plantada na mente, mas não tendo vida em si mesmo, o pensamento permanecerá adormecido, a menos que Deus o dê à luz. Falando de um remanescente, Paulo disse: "Quando Elias fez uma petição a Deus contra Israel porque eles mataram seus profetas e destruíram seus altares, e eu fiquei sozinho, o que Deus disse?" Ele disse: "Tenho 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal." Então Paulo acrescentou este pensamento: "Assim também, neste tempo, há um remanescente escolhido pela graça, e se é pela graça, então não é baseado em obras, caso contrário, a graça não seria mais graça." Romanos 11. O remanescente é escolhido pela graça, mas ninguém conhece o segredo do amor seletivo de Deus, e, portanto, não pode se gabar se for eleito. Eu, como Paulo, digo que também neste tempo, um remanescente foi escolhido. Agora, embora Paulo fale de 7.000 homens, estes não são pessoas, mas o número 7, o que significa perfeição espiritual, uma perfeição que não pode ser conquistada. A aptidão para o reino é a consequência, não a condição, da graça de Deus. No momento em que o indivíduo é chamado, abraçado e tem união com o Espírito Santo, ele é espiritualmente perfeito. Antes desse momento ele não estava apto, portanto ele foi escolhido pela graça. Toda a epístola aos Romanos se baseia no argumento de Paulo sobre a suprema importância da fé no plano de salvação de Deus. Para Paulo, o ensino cristão era ensinar Cristo como um grande mistério. Ele define Cristo como o poder e a sabedoria de Deus envolto em um padrão que se desenvolve dentro de um indivíduo. E a fé da qual Paulo fala é a fé no padrão que ele chama de Cristo. As igrejas distorceram a fé de Paulo em Cristo, tornando-a uma pessoa. Ainda Paulo perguntou: "O que você veio ver, um homem que pode ser jogado pelo vento?" Como os homens podem invocar aquele em quem não acreditam? E como eles podem acreditar naquele de quem nunca ouviram falar? E como eles podem ouvir a menos que haja um pregador? E como os homens podem pregar a menos que sejam enviados? Como está escrito: "Quão formosos são os pés dos que pregam boas novas." Usando Isaías como seu maravilhoso argumento, Paulo pergunta: "Senhor, quem acreditou no que ouviu de nós?" Então ele conclui: "Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pelo ensino de Cristo." Paulo está falando de sua fé na visão do fim, quando disse a Timóteo: "Combati o bom combate. Terminei a corrida. Eu tenho mantido a fé." Não importa o que aconteceu com Paulo, se ele estava na prisão ou naufragado, ele enalteceu as poderosas obras de Deus, que devem acontecer ao indivíduo no final desta era de morte. Sua saída da era da morte e entrada na era da vida ocorre quando o poder de Deus e a sabedoria de Deus nascem em você individualmente. Este ato permite que você funcione conscientemente em uma era totalmente diferente, um mundo que é desconhecido para qualquer um aqui, pois nada aqui se relaciona com o que é visto lá. Embora percebida, essa idade é desconhecida até que sua vestimenta de morte seja removida pela última vez. Agora, os enviados têm consciência de serem enviados. Eles estão cientes desse momento de união com Deus, bem como de todos os eventos que ocorrem depois disso. Paulo nos diz que somente o enviado pode ser o pregador. Mas, como nos é dito nos evangelhos, que embora alguns produzam 100 vezes, outros 60 e outros ainda 30, todos estão qualificados para entrar no reino dos céus e exercer seu poder criativo em diferentes níveis.
Embora muitos aqui não tenham passado pela plena consciência do nascimento, uma senhora teve todas as experiências, exceto a pomba. Agora vou contar a história dela. Em sua visão, ela estava em um navio navegando pela costa da Califórnia, quando pediu a alguém que avisasse quando passaria por Point Conception. Um homem ao seu lado disse: "Nós passamos aqueles 30 quilômetros atrás, você não se lembra?" Sentindo-se um pouco tola, ela admitiu que havia esquecido, mas eu digo a ela, e isso foi 30 anos, não milhas. Sua concepção aconteceu 30 anos atrás, portanto, seu nascimento de cima é iminente. Pouco tempo depois ela acordou, ouvindo uma voz dizer: "Pai, pai." Sentindo amor paternal, ela respondeu: "E sim, meu filho." Essa visão não era um presságio, mas seu próprio ser, contando-lhe de forma simbólica o que já havia acontecido, pois essa visão foi seguida por outra. No dia seguinte, uma linda criança apareceu diante dela. Isto foi seguido por um belo jovem. Enquanto a visão continuava, ela se viu em uma casa com um homem que era ladrão e assassino. Correndo em direção à cozinha, uma companheira apavorada bloqueou sua entrada. Virando-se, ela encontrou uma alcova com uma janela incomumente pequena. Enfiando a cabeça por ela, ela teve que espremer o corpo, quando de repente tudo cedeu como se fosse feito de papel. Nesse momento, o homem apareceu com um canivete na mão direita e uma faca de açougueiro na esquerda. Aproximando-se dele por trás, ela agarrou suas duas mãos, e fechando o canivete, cortou sua mão direita e de alguma forma feriu a esquerda. Então sua companheira entrou com uma enorme serra, que ela segurou acima da cabeça com as duas mãos e perguntou: "Devo cortá-lo ao meio?" Gritando: "Não!", minha amiga se moveu entre os dois, e de costas para o rapaz, disse: "Eu o amo." Com isso, ela pegou o homem nos braços e o abraçou. Ao olhar para o rosto dele, ela viu não um criminoso, mas um amigo que havia morrido há muitos anos, mas que ela sempre respeitou por causa de sua integridade, coragem e, acima de tudo, por seu individualismo. Em seu poema, The Own of Heaven, Blake conta sobre ser perseguido durante todas as noites e dias, através dos arcos dos anos, através dos caminhos labirínticos de sua mente, e no meio de lágrimas, ele se escondeu dele. Mas no final ele descobriu que era ele quem estava procurando. Aquele outro aparente, seu atormentador, era na verdade seu amante, que é Deus Pai. Em sua visão gloriosa, o companheiro a cortou quando ela enfrentou seu algoz. Nesse momento ela experimentou a abertura da cortina do templo de alto a baixo. Ela não viu o ato, pois virou as costas para a espada erguida. Ela não se lembra do golpe mais do que se lembra da concepção ou do nascimento, mas tudo acabou para ela. Foi trazido de volta para ela em belas imagens. O pai dela sabe por que manteve as experiências longe da mente superficial, mas espero que ela se lembre da descida da pomba. Outra senhora escreveu contando sobre sua visão, na qual ela segurava uma caixa alongada, muito parecida com uma caixa de sapatos. Sabendo que está na caixa que está observando, ela ouve sua própria voz falar da caixa, dizendo: "Eu sou José e não posso sair até que eu seja Jesus." Esta é uma imagem perfeita. No livro do Gênesis lemos: "No princípio, Deus", e o livro termina com estas palavras: "Em um caixão no Egito." A palavra traduzida como caixão significa um local de culto alongado e móvel coberto com pele. Joseph está nessa caixa alongada, sonhando esse sonho chamado vida. Agora, a Bíblia termina com as palavras: "Vem Senhor Jesus." E nos é dito: "Eu sou o começo e o fim." Deus começou a dar vida a este mundo enterrando-se no homem. Seu corpo é o caixão no qual Joseph está enterrado, sonhando com sua vida, e ele não pode sair até que se torne Jesus. Só então ele pode quebrar a casca e ressuscitar para revelar você, individualmente, como o Senhor Deus Jeová. Meu amigo já teve a união consciente com o Espírito Santo. Ela está destinada a experimentar todos os eventos conscientemente.
Outra senhora escreveu dizendo que se viu em uma enorme sala abobadada, que ela sabia ser seu crânio. Desperta e consciente como nunca antes, ela estava ciente da imensidão do espaço quando acordou. Encontrando-se acordada no túmulo de Deus, ela ressuscitou. Este evento é seguido pelo nascimento de Cima. Embora ela não tenha antecipado sua saída de seu crânio, ela nasceu de cima. Em sua carta, ela disse, e depois dessa experiência, o mundo pareceu mudar. As pessoas começaram a assumir a aparência de bonecas mecanizadas e o mundo uma enorme casa de bonecas. Ela viu corretamente, pois o mundo lá fora está realmente cheio de bonecas mecanizadas. Cada evento no mundo contém a capacidade de significado simbólico. Tudo ali está morto, simplesmente testemunhando os atos imaginários dos homens. Deixe-me colocar desta forma, que na semana passada, a nação lamentou a morte do que, na superfície, era um jovem bom, culto e bem educado, com aparentemente tudo pelo que viver. Tanto quanto sabemos, ele era membro de uma família dedicada, um senador com vários milhões à sua disposição. Ele foi reconhecido publicamente como advogado pela primeira vez quando seu irmão o nomeou procurador-geral dos Estados Unidos, portanto, ele personificava a lei. Desejando se tornar o presidente, ele personificou o governo. Embora as pessoas tivessem apenas 1 ou 2 dias para organizar seu funeral para ser exibido na televisão, milhões de pessoas se dedicaram à tarefa. Se você assistiu à produção deles, viu 200 padres, cardeais e arcebispos no interior da igreja. Os grupos corais cantaram e a música tocou, pois tudo foi executado na hora. Agora, quando um show da Broadway começa a ensaiar, pode levar semanas ou até meses para estrear. No entanto, este evento foi feito ao vivo, sem nenhuma retomada. Que pessoa comum poderia deixar este mundo e encontrar tal reunião de arcebispos e cardeais, o presidente e representantes do governo? Portanto, ele é a personificação da maior de todas as instituições de natureza ortodoxa. Voltemo-nos para o último capítulo do livro do Apocalipse, onde encontramos estas palavras: Aqueles que não crerem no Senhor Jesus Cristo, que seja amaldiçoado. Isto é seguido pela palavra anátema e traduzido, Vem Senhor Jesus. A palavra, porém, significa maldição, pronunciada solenemente pela autoridade eclesiástica e acompanhada de excomunhão. Quando você virar as costas para todas as organizações, leis, costumes e instituições que possam interferir no acesso direto ao seu Pai, você olhará desapaixonadamente para uma cena como a que aconteceu recentemente e haverá como uma proclamação de sua liberdade. Tendo testemunhado a passagem daquilo que personificou e incorporou as instituições da lei, do governo e das religiões ortodoxas de sua mente, você perceberá que toda crença que interferiria em seu acesso direto ao Pai passou e você está livre para ser nascido de cima. Você não pode manter nenhuma crença falsa e esperar o nascimento de cima, pois sua crença será seu intermediário entre você e a fonte. Você deve desistir de tudo e ficar sozinho, apenas você e Deus Pai. Só então você nasce de cima. Isso é seguido pelo Filho de Deus se revelando a você, chamando-o de Pai. E como a senhora que sentiu um intenso sentimento paternal por seu filho, você responderá automaticamente, e sim, meu filho. Como eu disse, não consigo conceber satisfação maior do que participar da atividade criativa divina no fundo da alma. Fui chamado e enviado em 1929. 30 anos depois, experimentei o nascimento do alto. Passaram-se 39 anos desde a minha incorporação consciente ao corpo de Deus, tornando-me assim um só corpo e um só espírito com o ressuscitado. Na noite do meu nascimento eu sabia qual era a minha missão. Estou lhe dizendo agora, para não se vangloriar, pois não fui eu quem comissionei. Não me voluntariei, mas fui convocado. Fui chamado, incorporado ao corpo de amor e enviado, cumprindo as Escrituras, pois como os homens podem ouvir, a menos que haja um pregador, e como os homens podem pregar, a menos que sejam enviados. Os púlpitos do mundo não pregam Cristo, mas os assuntos do dia, discutindo o que pode ser feito para mudar esta doença moral. Isso não é Cristo.
Conte a história verdadeira repetidamente até que aqueles que a ouvem respondam cada vez mais profundamente. Conte-a continuamente, pois não há outra história para contar. O que importa o que acontece em uma casa de boneca cheia de bonecas mecânicas? Vai ficar confuso com a saída dessa boneca e a chegada daquela? O mundo é um jogo exteriorizado, testemunhando uma atividade interior da alma. Se você vê as experiências como horrores e se envolve emocionalmente com elas, elas o prendem a elas. Mas se você puder ver o que é externo a você mesmo, mais refletindo seus pensamentos, você mudará o fluxo deles, afastando-se assim dos pensamentos que o prenderiam e o amaldiçoariam. Você contou. Eles vão te expulsar da sinagoga. Eles vão matá-lo e pensar que estão servindo a Deus. Eles farão isso porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Se eles conhecessem o verdadeiro Pai, eles me conheceriam, pois somos inseparáveis. Um dia você saberá quem você realmente é. Você saberá que é Deus, o Pai, porque olhará para a face do Filho unigênito de Deus, Davi, e sabendo que ele é seu filho, você experimentará um amor maior do que jamais conheceu. E quando ele te chamar de Pai, você saberá com certeza que você é Deus. Essa visão é o dom da graça de Deus, que é o dom imerecido e imerecido de Deus de si mesmo. Apesar do fato de que você pode se sentir indigno de receber um presente tão maravilhoso, Deus o ama tanto que lhe dá seu Filho unigênito para revelar sua verdadeira identidade e cumprir o propósito de Deus para si mesmo. Sua resposta ao que você ouve sobre o verdadeiro Cristo é a medida de sua fé real, que se aprofunda à medida que a história é ouvida repetidas vezes. Então você tem apenas um objetivo consumidor: colocar sua esperança totalmente na graça que está chegando a você na revelação de Cristo de dentro de você. Fazendo a pergunta simples: que pensais vós do Cristo? Ele continua perguntando: ele é filho de quem? Quando eles responderam: o filho de Davi, ele faz a pergunta mais importante. Por que então Davi em espírito o chamou de Senhor? Se Davi, em espírito, o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Somente quando Davi o chama de Pai, você saberá que é o Senhor Jesus Cristo. Somos informados de que no início Deus se colocou em um caixão no Egito. Este mundo é o Egito. Ela está morta, mas a esperança de Deus se cumpre no final da jornada, quando todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem no Novo, em você. O Antigo Testamento termina com esta nota: e um filho é a honra de seu pai. Se então eu sou pai, onde está a minha honra? O Novo Testamento começa com a genealogia da vinda daquele filho. Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. De tudo o que ele me deu, não perderei um. Eu não os atraio conscientemente para mim. Eu tenho que deixá-los vir. O Pai em mim que me enviou os atrai. Tendo sido enviado, todo aquele que for sorteado deve vir como parte do grande remanescente. É assim que Deus constrói seu templo vivo. Ela é composta pelos remidos, todos tecidos em um único corpo vivo, o único Espírito, o único Senhor, o único Deus e Pai de todos. O templo de Deus não é feito por mãos humanas, como uma catedral aqui. Não está morto, mas um corpo vivo. Como um ser que agora é ampliado para encher a terra pode conter todos os seres dentro de si e ainda permanecer um homem é um grande e verdadeiro mistério. Você se fundirá nele, sem perda de identidade. E aqueles que são enviados o farão com a consciência do que aconteceu e se tornarão cada vez mais conscientes do que aconteceu a partir de então. Todo aquele que entra no templo de Deus traz sua medida de poder criativo divino e sabedoria, que ele recebeu ao renascer do alto. Portanto, como todos compartilhamos da criatividade, acrescentamos a sabedoria de Deus, ao poder de Deus e à luminosidade de Deus. Pois todos trazem luz, trazem poder e trazem sabedoria, fazendo com que o corpo cresça em sabedoria, cresça em poder criativo e cresça em luz. Agora vamos entrar no silêncio.